Estamos ao vivo no Instagram, muito bem, muito bem. Hoje mais uma live com uma convidada muito especial. Hoje é a Letícia, uma aluna do meu curso. E essa live é para ajudar você a dar os primeiros passos na orientação profissional de carreira de forma segura. Por isso, essa live é para que você possa começar a atuar com orientação profissional de carreira de uma forma clara, segura, tendo estabilidade financeira no seu trabalho. Hoje nessa live nós vamos conversar muito mesmo sobre como é que você faz para conquistar mais pessoas aí para o seu processo de orientação profissional. Enquanto a Letícia vai entrando, eu vou disparando aqui os e-mails para as pessoas. Oi Letícia, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Seja muito bem-vinda. Eu vou disparando os e-mails para as pessoas comparecerem. E vocês também que já entraram, encaminhem essa live aqui para outras pessoas para a gente poder alcançar mais pessoas que querem trabalhar com orientação profissional de carreira, mas não sabem por onde começar. Enquanto eu vou arrumando a minha câmera, disparando os e-mails, fazendo todas as coisas, vocês também ajudem a gente aí a divulgar, a chegar em mais pessoas, tá bom? É só clicar no aviãozinho que está aqui embaixo no seu Instagram, que a gente chegue em mais pessoas. Muito bem, muito bem. E aí, só para deixar bem claro, essa semana toda, de segunda a quinta, né? Amanhã é o último dia com convidado. A gente vai ter live com convidados de segunda a quinta. Sexta-feira uma live sozinho. E nas próximas 2 semanas, até o dia 31 de janeiro, todos os dias, de segunda a sexta, a gente também vai ter muito conteúdo, muita coisa prática, muita coisa técnica, muita coisa teórica também, para a gente poder trabalhar com orientação profissional de carreira, para a gente entender esse processo, para dar segurança e clareza para você que quer começar nessa área da orientação profissional de carreira. Assim como a Letícia está começando, é uma jovem profissional da psicologia, uma jovem profissional da orientação, eu trouxe ela aqui exatamente por isso, para mostrar para você que no começo da carreira em psicologia já dá para você começar a dar os primeiros passos também na carreira em orientação profissional de carreira, tá bom? Muito bem, vamos lá, Letícia, se apresenta aí para o pessoal, fala quem é você, de onde é você e o que você faz atualmente da vida. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Letícia, eu sou psicóloga recém-formada, né, pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou natural de Uberaba, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Berlândia. Uberlândia. E aí, atualmente, né, eu estou trabalhando com psicoterapia e com orientação profissional de carreira. Estou bem, assim, dando os primeiros passos, digamos assim. Muito bem, muito bem. Durante a faculdade você conseguiu ter contato com orientação profissional, fez alguma coisa, ou foi depois que você teve esse interesse? Então, o meu interesse, né, pela orientação profissional de carreira, ele vem assim desde muito tempo, porque quando eu fui decidir fazer psicologia, eu passei por um processo de orientação profissional. Ah, Então, desde esse momento eu já achei interessante, porque eu acho que eu tinha uma visão de que seria algo muito, teste vocacional, essas coisas que a gente vê na internet, e foi muito diferente, eu senti que me ajudou muito. Então, desde aquele momento eu já achei interessante, mas isso ficou um pouco adormecido, porque na faculdade não tive muito contato. O que eu tinha era uma disciplina optativa e alguns estágios que nem sempre tinham. Então, assim, tudo, quando eu poderia fazer, não deu certo, porque batia horário com outra coisa. Então, acabou que mais para o final do curso, eu comecei a ter contato com algumas pessoas que tinham feito estágio em orientação profissional. E eu comecei a participar de uma empresa júnior também, que começou com o assunto de, talvez a gente vai trazer orientação profissional, não vai? E aí eu comecei a me interessar. Só que, assim, foi tudo, eu tive que correr atrás mesmo de leitura, fui atrás de livro, aí eu queria um curso. E, assim, eu fui estudando bastante, mas eu sentia que faltava um pouco da prática, assim, né? Tá, uhum. mas como que é isso na prática? E aí foi quando eu achei o curso do professor Vinícius, né? E então a gente começou o curso, as supervisões, e aí eu senti que já foi o suficiente para eu falar, não, então agora eu tô segura para falar que sou uma orientadora profissional de carreira. Ah, que massa, muito bom. Geralmente na faculdade a gente não tem, né, essa matéria de orientação profissional de carreira, e aí não dá essa segurança necessária. Foi exatamente por isso que eu comecei a dar os cursos que eu dou aqui na minha cidade, que eu dava na minha cidade,
que agora é online, né, e chega a muito mais pessoas, porque geralmente as pessoas não têm isso na faculdade. Eu, graças a Deus, tive na faculdade, inclusive eu já contei várias vezes que uma professora que é muito importante, hoje é minha colega de trabalho, chama Camélia, deu essa disciplina e me ajudou bastante. Mas, em geral, as pessoas não têm, e aí não tem essa segurança que muitas vezes a gente precisa para começar a atuar, né? E o meu curso, geralmente, ele é para dar essa clareza, essa segurança do que você faz no processo. Mas você disse que você passou por um processo de orientação profissional quando você foi escolher a psicologia. E você lembra mais ou menos como é que foi o processo? Eu tenho curiosidade, porque eu não passei por um processo de orientação, né? Eu lembro um pouco, eu lembro que assim, eu já tinha um pouco direcionado algumas opções, então foram poucas sessões, assim, só que eu lembro que eu tive que era presencial, aí assim, eram uns tipo um jogo que aí tinha várias opções do que eu gosto, do que eu não gosto de fazer, e eu fui selecionando mais ou menos. E eu lembro que teve uma atividade de um cartaz, que eu tive que selecionar algumas coisas de revista, que eram coisas que eu gostava de fazer, e colocar nesse cartaz e tudo. E teve uma atividade que foi escrita também, que eu lembro. E eu lembro que no final, aí a psicóloga deu um relatório, assim, com possíveis profissões, com que a gente foi conversando e que estava muito ao encontro do que eu já estava pensando, só que eu acho que faltava aquela segurança. Então, a orientação profissional me ajudou a ter essa segurança de falar para mim, falar para os meus pais, tipo, olha, é isso mesmo, é psicologia, tá vendo? Então, Uhum. Um processo bem tradicional, né? Com as técnicas e tudo mais. Provavelmente esses cartõezinhos, essas atividades que você fez, talvez fosse o critério de escolha. Você falou sobre... Você lembra se falou sobre ambiente de trabalho, rotina de falei. trabalho, essas coisas? Provavelmente o critério de escolha. Engraçado que o critério de escolha é uma técnica que eu não usei, eu nunca usei ela completa. Eu já ensinei os meus alunos a usarem, mas eu nunca usei ela completa. Eu tenho uma adaptação do critério de escolha, que ele tem, não sei se você já viu lá dentro da plataforma do curso, mas ele é um PDF com as 5 áreas, né? As cinco critérios ali de ambiente, rotina de trabalho, retorno de trabalho, objetivo de trabalho e o que você espera ali ganhar com o trabalho, enfim, todos os critérios. Eu nunca tinha parado para dar atenção no tanto que isso é importante na hora de uma pessoa escolher uma profissão. E a gente também, né, nós como orientadores, você que está começando agora vai perceber o seguinte: quando você estiver atendendo, é muito importante que você mostre para o seu orientando e as pessoas que estão começando também na orientação profissional e que está aqui assistindo a gente, entenda o seguinte: aqueles critérios, a pessoa entender o que tem no ambiente profissional, a pessoa entender uma rotina de trabalho é tão importante e a gente negligencia tanto. E que bom que no seu processo teve para você conseguir entender um pouquinho do que é ser psicóloga. E eu tenho trazido as pessoas aqui, muitas vezes, nas lives, para mostrar como é a rotina de um orientador, o que é ser um orientador, uma orientadora, o que a gente faz de verdade, né? Por quê? É muito difícil você decidir por uma coisa que você não conhece. E eu sempre que eu atendo reorientação profissional, são os casos que você vai pegar muito aí pela frente, né? Porque as pessoas geralmente elas escolhem sem saber. E aí elas voltam, estão lá no segundo, terceiro ano de faculdade, elas voltam pra gente. Foi porque eles não viram esses critérios. Quais são os critérios, então? Ambiente de trabalho, rotina de trabalho, retorno de trabalhos, objetos de trabalho, objetivos de trabalho, fora todos aqueles outros critérios que a gente já conhece do shopping das profissões. E a gente tem que se atentar muito a isso, não é? Sim, demais. O shopping das profissões é algo que eu acho sensacional, assim. E que aí eu não passei por isso, né? E hoje eu vejo que talvez seria interessante se eu tivesse feito. Eu acho que é algo que hoje eu não abro mão, pelo menos. Exatamente. Eu inclusive, para você ter uma ideia como é importante o shopping e os critérios, eu junto eles dois num checklist no final do meu processo para entender se de fato eu alcancei as informações que o orientando precisa. Né? E se a gente chegou naquele ponto, naquelas informações, aí significa que eu posso liberar o meu orientando para fazer aquela escolha. Liberar entre aspas, porque ele pode fazer escolha se ele quiser. Mas liberar, eu estou mais seguro de que ele pode escolher aquela profissão. Se a gente não bateu naqueles critérios, aí significa que o processo não foi um processo tão completo assim como eu gostaria que fosse. Então é uma coisa para a gente se atentar.
E muitas vezes os processos eles são feitos com testes e técnicas e a gente não se atenta às informações que estão ali em volta, né? Que circundam um processo de escolha profissional. E aí, é, quando você falou que foi presencial, você prefere fazer o atendimento online ou presencial? Olha, eu atualmente, eu acostumei muito com online, porque eu peguei bastante assim, minha época de estágio, Uhum. foi tudo online. As atividades que eu tive presenciais eram projetos de extensão, né? O resto Hum, foi tudo online, então para mim assim, eu já super acostumei. Eu tenho aham, vontade de fazer isso presencialmente, mas eu acho que mesmo que eu faça presencialmente, eu ainda vou preferir que a maior parte seja online. Eu já uhum, acostumei bastante a estar trabalhando. É estranho, né? Porque parece que a gente leva o trabalho para casa, até era que é difícil desligar das é. duas coisas. Mas hoje eu acho que o online funciona super bem. Eu acho que antes, talvez, não era tão comum e tinha, às vezes, um certo receio, né? Mas eu acho que com a pandemia obrigou a gente a isso e hoje eu vejo que é muito possível fazer assim pelo online. Sim, eu tenho percebido o seguinte, o online ele facilita muito essa parte da informação, o autoconhecimento ele facilita muito também, porque ele dá a possibilidade de você abrir a tela do seu computador na frente do seu orientando e preencher algumas coisas juntos, sabe? Você criar um Google Docs, um documento lá no Google e vocês irem preenchendo juntos. E é muito legal isso. Uma coisa que o presencial não tem essa possibilidade. E aí entra aquela questão, né? De usar ou não o presencial para você aplicar testes, por exemplo. E você pode fazer isso que você acabou de dizer. Às vezes você vai querer ir para o presencial, mas vai preferir a maior parte do processo online. E você pode ir para o presencial se você quiser aplicar um teste e voltar para o online quando você for fazer outras técnicas, né? Eu acho que dá para fazer esse mescladão aí, esse misto, né? Sim, eu acho que é bem legal. Eu tenho certeza que dá para fazer. E eu, inclusive, no comecinho ali da pandemia, em 2020, eu fiz um processo que foi assim, eu comecei ele presencial, que é a aplicação dos testes, tudo, e eu finalizei ele no online e deu super certo. Depois que começou a pandemia, eu nunca mais atendi presencial, foi só online. E a gente tem que entender o seguinte, eu acho que você deve vivenciar um pouco isso, do presencial e do online. Eu quis puxar esse assunto porque é um assunto que fica muitas pessoas têm essa dúvida se dá para fazer orientação online ou não. Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é na diferença de ambiente, né? Muitas vezes a gente não prepara o nosso ambiente de atendimento, né? Não sei se já aconteceu com você, mas uma vez aconteceu comigo o seguinte: o lugar que eu ia fazer o atendimento aqui na minha casa, minha esposa engravidou durante a pandemia, a gente já tinha uma bebê e os 2 quartos que eu podia usar foram ocupados por crianças. E eu marquei o atendimento e esqueci de preparar o lugar para eu atender. Esqueci de olhar se o quarto estava disponível. Na hora que eu preparei a câmera, faltando 5 minutos que eu ia mandar o link para a pessoa, eu vi que atrás de mim tinha papel higiênico, tinha fralda, tinha roupa de criança, tinha toalha, tinha um monte de coisa. Não dava para atender naquele lugar. Era impossível. E eu tive que atrasar um pouco a sessão para mudar o ambiente de atendimento. Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção também no online, que geralmente no presencial a gente não tem que não corre esse risco, né? É, já aconteceu sim. Já, de, às vezes liga a câmera e na hora que eu ligo a câmera eu vejo que atrás tem alguma coisa, tipo, nossa, como que eu arrumo isso? Ou se não, o microfone, que às vezes tá no Google Meet, aí você ativa o microfone sem querer, assim, nossa, É. cada coisa. Então, mas acho que a gente vai adaptando, né? E eu queria até te perguntar sobre a pandemia, como você acha que afetou a orientação profissional? Porque eu fico pensando, né, que muitas vezes a divulgação, a gente ir nas escolas e tudo mais, e por muito tempo as escolas estavam todas no online também. Então, Uhum, como que uhum. foi essa questão da divulgação, da orientação profissional durante a pandemia? Ó, o que aconteceu foi a migração toda para o online, aqui, para as redes sociais, a maior parte. E também, quando a gente fala em palestra, workshop, deu para continuar fazendo online. Rende a mesma coisa? Não, não rende, porque geralmente no workshop ou numa palestra eu passo uma atividade prática. Não é exatamente a mesma coisa, mas dá para fazer muito bem. Então, o que eu fiz e eu indiquei também para os meus alunos que fizessem rodas de conversa, tudo o que faz presencial, que fizesse ali no Google Meet, da mesma forma que você faz no presencial.
E agendar reunião também por chamada de vídeo. Uma escola que eu fechei uma parceria durante a pandemia foi uma reunião que eu fiz com a coordenadora, com o coordenador e com a vice-diretora pelo Google Meet. E deu certo. Por quê? Porque eu consegui, aí também, olha o ponto positivo. Se eu tivesse que ir no presencial, eu não teria como fazer uma apresentação para a pessoa, né? Eu tinha que levar um papel impresso e entregar na mão dela. No dia, eu consegui abrir ali na tela do meu computador e mostrar o que eu pretendia fazer, a metodologia, quantas pessoas eu iria utilizar, o espaço que eu vou utilizar e tudo certinho, ali um pouco mais de clareza. Então, tem o ponto positivo e o ponto negativo. Agora que a gente já voltou, né, a poder ir nas escolas, eu não descarto a presencialidade, pelo menos em algum desses momentos. Ou para você fazer uma palestra, ou para você conhecer o coordenador, o diretor da escola, a pessoa responsável ali pela sua contratação. Porque isso é muito importante, as pessoas te verem presencialmente, principalmente quando a gente vai lidar com adolescente. Por exemplo, se você chega numa sala com um monte de adolescentes e eles gostam da sua cara, eles vão falar pro pai. Se eles não gostam, eles não vão falar. E aí é bom que você vá ali no presencial para você se vender também, vender a sua imagem, fazer o seu marketing pessoal ali na hora do contato que você tiver com a escola, né? Então, assim, uma coisa que eu vou dar de dica para você que está começando agora, cria, e aí você pode até nas nossas supervisões, que a gente vai ter agora toda terça-noite, você pode trazer esse assunto para a nossa supervisão ou para a sua mentoria individual, você já fez, eu não me lembro agora. Ainda não. Então você tem direito à sua mentoria individual, você pode me chamar e a gente faz. O que eu sugiro? Que você crie uma estrutura, além de uma carta de apresentação, de uma proposta, mais uma estrutura de conversa com diretores e coordenadores de ensino médio, por exemplo. Isso vai te ajudar bastante. Como se você como se você estivesse indo não só para um bate-papo, mas para uma oferta mesmo. Você tem que ser vendedora nesses casos, sabe? E aí eu posso te ajudar a criar esse roteirinho de conversas e tudo mais, para você conseguir ganhar essas escolas, essas instituições. Sim, acho que essa questão, né, de como vender nossos peixes é super importante. Quando eu estava, assim, atuando na empresa Júnior, eu atuei como diretora de vendas. E aí, Uhum. assim, e era uma diretoria que estava surgindo, então, assim, foi uma loucura, mas aí eu vi o tanto que, às vezes, assim, é muito importante a gente mostrar a nossa cara, né, a gente chegar até para passar uma confiança. Eu acho que assim, pelo menos eu fui aluna, né, no período da pandemia, eu via que às Uhum. vezes o pessoal tá lá na aula, mas não tá, né? Tá todo mundo com a câmera desligada, mas não tá ali realmente. Então, acho que a gente poder ir lá e mostrar, eu acho que faz toda a diferença. Porque acontece isso que você falou, se gostar da gente, vai sair falando, mas se não gostar, né, então eu acho que talvez seja mais efetivo mesmo. Exatamente. Eu acho que descartar totalmente a presencialidade acaba sendo prejudicial. A não ser que não tenha jeito mesmo, aí a gente acaba fazendo do jeito que dá. Mas se você puder ir presencialmente, principalmente pelos adolescentes, é bom. Agora, se você estiver trabalhando com adultos, em universidades, talvez, aí dá para ser tudo virtualmente, não tem problema. Até porque, às vezes, você pode fechar uma parceria com uma universidade ou com uma empresa de um outro estado, de uma outra cidade, que você não tem a possibilidade de ir até esse lugar. Aí dá para fazer tudo virtualmente, né? E uma coisa que eu tenho para te perguntar. Você já definiu o seu nicho de atuação? Você vai trabalhar com primeira escolha, reescolha, transição de carreira, aposentadoria? Você já chegou a escolher? Olha, eu não defini que seria, olha, só isso, mas eu tenho bem definido que eu tenho uma preferência por primeira escolha. É algo Hum. assim. Eu tenho uma preferência por trabalhar com adolescente em todos os âmbitos, assim. Então, eu acho que isso ajudou a me interessar pela orientação profissional, inclusive. Uhum. Eu acho que quando você escolhe trabalhar com adolescentes, você já tem aí, vamos pensar só nos alunos de ensino médio, você já tem 7 milhões de pessoas para atender. Então já tem muita gente. Como é que você pensa? Aí eu vou fazer uma pergunta e eu tenho a resposta para te dar, tá bom? Não fica na saia justa se você não souber responder. Como é que você pensa em divulgar esse seu trabalho em orientação profissional para os adolescentes?
Então, eu pensei em algumas possibilidades, né? Eu pensei na divulgação tanto pelo Instagram, Facebook, YouTube, todas as redes sociais, mas também pensei na divulgação de ir até as escolas. Então, assim, ir pessoalmente, conversar com algum professor, algum coordenador, alguém que talvez consiga me fazer entrar ali, talvez conversar com ele, seja numa aula, seja uma palestra, enfim, alguma forma de estar ali falando para vários adolescentes ao mesmo tempo e mostrando a minha Uhum. cara. Então, eu pensei Perfeito. nisso, assim, uma forma online e uma forma presencial. Perfeito. E isso são os primeiros passos, você fazer isso mesmo. A rede social é para ontem, eu não olhei seu Instagram, então eu não sei como é que tá lá. Enfim, não sei o YouTube como é que tá. Depois a gente pode até dar uma olhada. A gente tem que definir ali o que, que as pessoas querem e o que, que elas precisam para você poder produzir conteúdo sobre isso. E nas escolas, essencial, quando que você tem que ir nas escolas? Você já pode ir segunda-feira, porque as escolas já estão preparando um ano letivo. Se você não for agora, em janeiro, por exemplo, eu tenho uma pessoa que acabou de entrar na live há pouquíssimo tempo, que ela foi em dezembro nas escolas. Ah, mas dezembro não tem ninguém na escola. Não, ela foi para preparar fevereiro. Ela já vai começar a entrar nas escolas em fevereiro. Então vai agora para o coordenador colocar a sua ida na escola em fevereiro. Se você deixar para ir depois, eles já vão, tem preparação para vestibular, tem isso, tem aquilo, e nunca você vai ter espaço para entrar. Então, marca na sua agenda, começa segunda-feira a entrar em contato com as escolas. Deixa o seu nominho gravado lá. Uma outra coisa que eu vou te indicar para você conseguir, depois você pode anotar isso, rever a live, enfim, mas você tem que fazer parcerias com profissionais que não atendem orientação profissional. Exemplo de profissionais: psicólogos clínicos que atendem adolescentes, mas não atendem orientação profissional. Como é que você vai fazer essa parceria? Sem nenhum perder, sem nem o psicólogo perder, sem nem o orientando ter que pagar dois processos e sem você perder. Você pode combinar com o psicólogo de atender, ele atende uma semana, você atende outra e vocês cobram o mesmo valor. A pessoa não vai pagar a mais, ela vai participar de dois processos e você e o psicólogo vão ganhar. Por quê? Porque você vai ganhar de tempo, apesar de você ter que trabalhar todo o autoconhecimento, etc, etc. Mas a pessoa fazendo a psicoterapia, ela já vai estar ganhando em autoconhecimento, você vai ganhar em tempo com ele. O psicólogo vai ganhar também no tratamento, porque às vezes é uma demanda que ele não atende e fica atrapalhando ele de evoluir no tratamento, e você vai ajudar nisso. Enfim, vocês vão fazendo essa parceria. Uma semana você faz o trabalho de psicoterapia, de orientação profissional, na outra semana o profissional faz de psicoterapia. E aí vocês vão equalizando e vão caminhando juntos. Por que eu digo que isso dá certo? Porque eu já fiz aqui na minha cidade. Quando eu comecei a atender orientação profissional em 2015, 16, 17, esses 3 primeiros anos eu fui ganhando nome assim, fazendo parcerias com quem não atende orientação profissional, mas atende o pessoal do nicho que eu quero. Então essa é uma boa ideia para você começar a fazer o seu nome, fazer o seu nome virar uma referência aí na cidade, Uberlândia, né, que você mora. É. Que é o tamanho de Uberlândia? Ixi, Uberlândia, eu tenho. Nossa, já tem o quê? Deixa eu ver se eu não vou falar errado, mas eu acho que já tem 600, 700 mil Olha, habitantes. dá para você atender muita Ou gente, hein? mais. Uberlândia tá bem grande, assim. Tá bem grande. A minha cidade tem 230 e poucos mil habitantes. Então, Sim, e vou eu até pesquisar consegui. para confirmar aqui, mas Isso, é. tem. Isso é o bom do. É 699 mil, é isso Olha mesmo. só, velho, praticamente 700 mil aqui, a gente tem bem menos, né? Um terço do tanto de gente que tem aí, e eu consegui atender bastante gente. Engraçado é que, olha só, né? Falando de divulgação ainda, eu comecei a fazer divulgação na época no Facebook, em 2015, e o meu primeiro paciente, o primeiro orientando que eu tive, veio do Facebook, de uma cidade de 100 quilômetros da minha. Por quê? Porque quando você vai impulsionar lá, você vai lá pelo gerenciador de anúncios ou pelo botão impulsionar, do jeito que você preferir, você consegue escolher o raio que você vai impulsionar para quais cidades, enfim. Então, eu coloquei para um raio de 100 quilômetros. E essa pessoa veio de uma cidade ali de mais ou menos uns 90 quilômetros aqui de Presidente Prudente, que é a cidade que eu moro. Então, é uma outra forma de divulgação também. Se você tiver ali
sei lá, R$ 100 por mês para investir em anúncios, você aprender a fazer anúncios, é muito importante para você chegar em mais pessoas também com o seu trabalho, tá bom? Sim, Essa ideia da parceria não é só com psicólogos, tá? Onde mais tem adolescentes? Vamos pensar. Escola de inglês tem adolescente? tem, Escola de balé tem adolescente? tem. Escolinha de futebol tem adolescente? Ixi, demais. Então, academia tem menos, Tem. mas tem. Tem o pessoal entrando na faculdade e tudo mais. Então, a gente tem que abrir o horizonte e olhar assim, olha, não é só escola e não é só divulgação no Instagram. Eu tenho muita coisa para encontrar. Eu tenho muitos lugares para cavar para chegar em mais pessoas com o meu trabalho. Olha, e como é que eu cheguei nessa conclusão? Uma vez, eu estava aqui na minha casa, eu tenho um casal de amigos que são donos de uma escola de balé, e a dona da escola me chamou para fazer um processo de orientação com as bailarinas. Do nada, ela me ligou e pediu para conversar, eu fui lá, era para fazer um processo de orientação. E aí eu falei, caramba, olha isso. Aí depois eu já entrei em contato com uma escola de inglês, já comecei a fazer isso. Já ajudei um aluno meu a fazer um workshop numa escola de inglês em inglês, porque ele consegue, eu não sei falar inglês. Enfim, deu para entender o tanto de coisas que a gente pode fazer e às vezes está fora do nosso radar? É, nossa, eu nem tinha pensado. Aí que você começou a falar, foi, nossa, é mesmo, né? Porque às vezes a gente fica muito focado em pensar em escola, tudo, mas tem muitos outros lugares, né? E se a gente for pensar, todo mundo vai querer. Todos os meus alunos, hoje eu tenho 154 ou 174 alunos, eu sempre sou ruim de quando eu tenho. No curso, todos vão querer ir em escolas. Todos os meus alunos que saem da faculdade, que geralmente saem 100 alunos por ano, eles vão querer ir em escola. Aí, e você não vai na escola. Você vai na escola e parceria com profissionais, e parceria com nutricionistas, e parcerias com médicos, e parcerias com escola de balé. Você vai fazer tudo isso ao mesmo tempo que você vai na escola. Então você vai ganhando referência, nome, espaço, autoridade, coisas que muitas vezes as pessoas não ganham. E você tem uma coisa a seu favor, você já se formou pensando em ser orientadora profissional. Esse é um ponto positivo. Porque você está atendendo psicoterapia, está atendendo orientação profissional, você vai ver que daqui a uns dias um caso de psicoterapia vai virar de orientação vai virar psicoterapia, e essas coisas vão te dar uma autoridade muito grande no assunto da orientação. Pode ter certeza. Sim, já aconteceu assim, em alguns momentos apareceu isso como demanda de alguns pacientes, e eu ficava, nossa, agora a orientação profissional cairia muito bem, né? E aí, às vezes, a gente vai conversando e percebe que as pessoas muitas vezes nem têm clareza, assim, de que tem o processo de orientação profissional e de que Exato. realmente pode ajudar. Esses dias eu vi, tem uma página do Facebook que é o Spotted da UFO. O pessoal manda várias coisas e aí eles mandaram falando que se alguém já fez orientação profissional, se foi bom, porque ele fez um teste lá da internet, foi horrível, não sei o quê. E aí eu fui lá, aproveitei, né? Falei que eu já fiz e que eu fazia, eu coloquei Ótimo. o meu cartão e tudo mais. Mas eu vejo que tem muito isso, assim, que às vezes a gente fala e as pessoas, tá, mas o que é isso? Mas como que é? São só testes, tem uma. E quando a gente explica, nossa, realmente isso pode ser muito bom, né? Exatamente. E olha, isso que você fez de ir nessas páginas é muito bom. É muito bom mesmo. Primeiro você vai criar uma situação de reciprocidade. Você vai dar um conteúdo para eles gratuitamente. Então, a pessoa lá não sabe o que é o teste vocacional. Você vai dar uma aula sobre o que é esse tal teste vocacional e que a orientação profissional não é teste vocacional. Aí, passa um tempo, as pessoas vão lendo aqueles comentários, elas vão olhar no seu Instagram, vão olhar no seu Facebook. Você deixa as suas redes sociais ali e nos seus destaques no Instagram, você conta a sua história de orientadora e fala, olha, a minha agenda está aberta a partir desse contato. É muito importante que isso tenha. Não sei se no meu não tem, no meu Instagram, eu falo isso para ter nos destaques, tudo, e no meu não tem. Aí você pode falar, que incoerente, porque a minha agenda de atendimentos, ela é um pouco mais restrita. Então, eu só vou atendendo indicações mesmo. Porque eu foco no curso, eu dou aula, enfim, né? Mas os meus alunos, eu quero que todos tenham nos seus destaques a sua história. Então, quem é, o que faz e como é que faz para a pessoa entrar em contato e ser atendida por ela.
Então, é o caso que você vai começar a partir de agora, você vai colocar no seu Instagram isso, no seu Facebook, onde você tiver essas possibilidades, no YouTube, e toda vez que você for fazer um comentário desse numa página, você, em vez de colocar só o seu cartão virtual, às vezes nem precisa colocar, você coloca o link da sua rede social. A pessoa segue muito mais a rede social do que né, o cartão de visitas, o cartão virtual. Sim, Eu realmente. acho, eu acho que vale muito a pena. Que você tem perguntas para mim? Manda aí. Tenho algumas perguntas, assim. Você falou essa questão, né, de que às vezes eu tô, assim, atendendo psicoterapia e aí surge uma demanda de orientação profissional. Já aconteceu com você de você estar atendendo orientação profissional e às vezes a pessoa chega e não sabe muito bem, e traz algumas demandas de psicoterapia, ou meio que mistura um pouco as coisas, e como que você faz para lidar com isso? Assim? Ó, eu não atendo psicoterapia. Então, quando a pessoa traz isso, eu acolho e pontuo para ela que ela tem que trabalhar isso em terapia. Eu acolho, eu deixo ela falar. Quando eu tenho um feedback para dar, eu dou, mas eu pontuo que ela tem que trabalhar isso numa terapia. Certo? Às vezes eu até passo um contato para ela trabalhar com um profissional adequado e tudo mais. Só que você, como você atende psicoterapia, qual que é a ideia? Eu já respondi essa questão em alguns momentos. Sempre há uma controvérsia. Qual que é a minha visão? Eu não gosto de misturar os processos. Mas eu conheço pessoas, inclusive tinha uma pessoa aqui na live que é minha aluna e ela faz o seguinte. Ela coloca o atendimento, faz mais ou menos assim. O atendimento é 50 minutos. É 30 minutos de psicoterapia e 20 de orientação profissional. Mais ou menos assim. Ou então, uma sessão de psicoterapia e uma sessão de orientação profissional. E aí você vê o jeito melhor, você consegue balancear isso e você coloca. Qual que é o problema na minha visão? A linha é muito tênue para você conseguir fazer essa divisão muito clara. Só que como você está começando, você tem que aceitar essas demandas. Se é psicoterapia e orientação, aceita as duas. Aí você pode fazer uma divisão dentro de uma mesma sessão. Essa é a minha indicação para você que está começando. Uma divisão na mesma sessão, um momento que a pessoa pode falar da vida pessoal e um momento que você vai trabalhar a orientação profissional. Então, começo lá, 30 minutos de técnicas de orientação profissional, falar de vida do trabalho, de escolha profissional, etc, etc, o que for o assunto de escolha profissional, de carreira. E aí, os últimos 20 minutos, olha, vamos falar da sua semana, vamos falar de tal problema que aconteceu e você trabalha ali as questões mais pessoais, digamos assim, tá bom? Eu, particularmente, não faço isso porque eu não atendo psicoterapia, mas não vejo nenhum problema. Certo. E assim, a gente foi conversando, né, sobre diversas dificuldades, dificuldade para conseguir orientandos, para mostrar a importância da orientação profissional, e assim, de tudo o que a gente conversou, ou o que a gente não conversou ainda, o que que você acha hoje que é a maior dificuldade para quem está começando e como que foi para você na sua época, assim? Ó, para mim, a maior dificuldade também foi em captar cliente, em ter pessoas me procurando. E é a dificuldade de todo mundo por enquanto. Por quê? Porque quando a gente não é conhecido, as pessoas não procuram a gente. Basicamente isso. E a gente tem que ter uma estratégia inteligente de divulgação. Primeiro, nunca está escrito na nossa testa se a gente é bom, é ruim, se a gente já atendeu 1, 2, 10 ou 30 pessoas na nossa vida. O que a gente tem que ter é uma estratégia de divulgação. Essa estratégia geralmente eu ensino no curso, eu ensino esse jeito que eu acabei de explicar, mas é o seguinte, a gente tem que ser consistente, a gente tem que aparecer em todos os lugares. Primeira coisa, a sua família sabe o que você faz? Não precisa responder, tá? É só uma pergunta retórica. Vai que você não sabe, você vai ficar com raiva de mim. A sua família sabe o que você faz? Seus amigos sabem? Os seus colegas de profissão, eles sabem que você é orientadora? No seu Instagram está em destaque ali que você é orientadora? Todo lugar que você vai, você deixa claro que você é orientadora? Porque isso precisa ficar claro. E outra coisa, paciência e consistência. Paciência e consistência. Paciência é saber que não é da noite para o dia. Consistência é não parar mesmo que o resultado não venha.
Por exemplo, quando eu comecei a atender, o meu primeiro orientando veio em março de 2015, eu comecei a divulgar em janeiro. Veio em março. O processo foi tão ruim que na quarta sessão ele não apareceu. Ele veio 3 sessões e na quarta ele desapareceu. Depois eu fiquei divulgando até agosto para aparecer o próximo cliente. Depois veio vir gente em 2016. Aí em 2016 deslanchou. Por quê? Porque eu já tinha batido tanto a tecla de que eu era orientador, no Facebook eu aparecia tanto, eu já tinha enchido tanto o saco das pessoas. Eu fiz panfleto e saí levando na porta das escolas. Em 2015 isso, 2015 e 2016. Se deu certo, não sei, não faria panfleto de novo, até porque hoje a gente tem as redes sociais, mas eu enchi tanto saco que 16 em diante as pessoas começaram a... Tem orientação profissional? Chama o Vinícius. As escolas, eu fui dar palestra de graça nas escolas. Aí até hoje tem escola que me manda orientando por uma palestra que eu dei há 3 anos atrás lá, de graça. Então tem que ter consistência, mesmo que o resultado não vem em curto prazo, mas no médio e no longo prazo ele vem. E a gente tem que ter consistência. É difícil, muito difícil, mas vem. Então tem que ter essa estratégia inteligente, né? Uma coisa assim, saber o que você está fazendo e a consistência. Tá? E qual que é essa estratégia inteligente? Usar todas essas mídias, você ir em lugar que as pessoas não vão, ter uma boa apresentação. Ninguém sabe se você atendeu 1, 2, 10, 15, 20 pessoas, né? Quando eu comecei, eu falava como se eu já fosse o rei da orientação profissional, mas na verdade eu tinha tido um contato lá na clínica, na faculdade, e alguns workshops, mas as pessoas olhavam para minha cara e falavam, eu acho que ele sabe de orientação, e começaram a indicar para mim. Hoje eu sei muito de orientação profissional, mas na época não, estava só começando. Eu recorria, hoje, você, por exemplo, tem a minha supervisão, tem o contato com o grupo, eu recorria à minha colega de trabalho, a Camélia. Recorria a outros profissionais que já atendiam na área, porque às vezes eu tenho um caso que eu não sabia. Mas eu deixei muito claro, eu sou orientador profissional. Batia no peito e é isso que eu sou. Então é isso, o primeiro passo é isso, tá? E essa é uma grande dificuldade. Dificuldade da gente assumir mesmo. Eu sou orientador e eu vou fazer isso com consistência. Eu vou sair atrás até conseguir essa estabilidade. Esse é o maior desafio que você vai encontrar pela frente. Porque você vai ser seduzida por uma vaga de emprego que abrir, você vai ser seduzida pela clínica que vai começar a ter mais volume do que a orientação profissional, você vai ser seduzida por um concurso e assim por diante as coisas vão acontecendo. Você vai ver. Escreve o que eu estou falando. Sim, e assim, além dos panfletos, né, que você citou que você não faria de novo, tem mais alguma coisa que você fez que hoje você não faria? Levar a proposta nas escolas direto, sem um bate-papo antes. Eu fiz uma proposta, isso em 2015 ainda, 15, 16 já. Eu escrevi uma proposta de workshop para as escolas e a mesma proposta eu levei em muitas escolas. Nenhuma me contratou. Porque era uma proposta que ela era neutra, ela era uma proposta impessoal. Quando é que foram me contratar? Quando eu, antes de levar a proposta, sentei para conversar, expliquei quem era eu, né? Quem sou eu, de onde eu venho, qual é o trabalho que eu tenho para oferecer para você e qual é a necessidade que você tem e como é que eu posso te ajudar a resolver. Aí começaram a contratar o meu serviço ou indicar pessoas para eu atender, enfim. Uma coisa que eu não faria de novo é sair entregando proposta assim, ou mandar por e-mail de qualquer jeito, tá bom? Não faz isso que você vai perder tempo, passar raiva e achar que você é uma péssima pessoa, mas na verdade não é não. É só porque é uma estratégia ruim mesmo. É, não, imagina, é sempre importante a gente entender qual é a questão daquele lugar, daquelas pessoas, né? Porque cada um vai ser uma demanda, né? É igual o que vai aparecer pra gente. Às vezes é uma primeira escolha, às vezes é uma transição de carreira. Então, primeiro a gente precisa entender, né? Para depois trazer. Senão dá a impressão que é algo muito genérico, ou que a gente está tirando para todos os lados, né? Então, acho que. Exatamente, exatamente. Uma coisa que eu também não faria e que eu fiz muito é sair atirando para todo lado no sentido de, olha, eu atendo tudo que aparecer. Eu não saberia atender um caso de... Eu não soube atender quando eu peguei um caso de aposentadoria. Não soube. Eu acabei encaminhando para uma outra pessoa. Então eu tinha que saber os meus limites. Meu limite era atender primeira escolha
e depois atender, sei lá, no máximo uma reescolha profissional. Para depois eu pegar a experiência, hoje eu já atendi outros casos de aposentadoria, mas com supervisão, pedindo ajuda, lendo artigos. Hoje eu já tenho uma certa estabilidade e segurança para atender. Mas na época não. Então eu peguei um caso e eu não ajudei aquela pessoa. Eu não faria isso também, sair atirando para todo lado, sabe? Aceitando tudo que aparece. E a E assim, necessidade financeira bate, né? demais, assim. E como que, por exemplo, né, aparece assim os orientandos, aí você falou essa questão da aposentadoria, mas qual você acha que é a principal demanda que vem aparecendo? São, na verdade, são três. A primeira escolha, né, é o que eu mais vejo, né? Não sei se é a principal. A primeira escolha, a reescolha, né? Que é quando você já está ali no fez a escolha, está na faculdade ou no mercado de trabalho, quer escolher outra profissão. E o desenvolvimento de carreira, que é a pessoa que ela está num cargo, ela quer subir de cargo. Ela está numa faculdade, mas ela quer escolher a área que ela quer atuar. São esses três nichos. Então, primeira escolha, reescolha e desenvolvimento de carreira são os que mais aparecem. Um que eu acho que tende a crescer futuramente, que eu vou apostar ainda muito nisso, é projeto de vida e planejamento de carreira. Por quê? Projeto de vida tem aquela lei, não sei se é lei, resolução, projeto, o que é, que agora todas as escolas vão ter projeto de vida, né? Então as pessoas vão passar a pensar um pouco mais sobre os seus projetos de vida. E planejamento de carreira porque a gente está vivendo um momento de muita uma construção da sua própria carreira. Então as pessoas estão tendo que viver a sua própria carreira muito sozinhas, né? Antes a empresa que sonhava a carreira da pessoa, agora a pessoa tem que sonhar a própria carreira. Então eu acho que elas vão começar a perceber, olha, eu preciso de ajuda. E aí vai entrar nosso papel de ficar na cabeça dessas pessoas, olha, eu te ajudo, eu sei planejar, eu sei te ensinar, eu sei isso. E aí a gente vai ter que aparecer na rede social, na escola, na instituição, na empresa, em todos esses lugares. Eu acho que agora é um momento que a gente talvez vai ter mais abertura, assim, né? Que eu vejo que tudo está acontecendo muito rápido, estão surgindo novas carreiras, assim, a todo Exato. momento, e tem essa questão do ensino médio, toda essa reestruturação. Então, assim, eu acho que agora, para quem está começando, é um bom momento para aproveitar essas oportunidades, né? Perfeito. Na verdade, inclusive, deixa eu já fazer um merchan aqui. Vai rolar um evento gratuito que eu vou fazer do dia 31 de janeiro ao dia 6 de fevereiro, que chama o Ano da Orientação Profissional de Carreira. Por que esse evento vai rolar? Porque eu acho que 2022 é o ano que marca a necessidade da orientação profissional. Ah, mas todos os anos ela foi necessária. Agora, com esses projetos de vida na escola, agora com tudo isso que está acontecendo no mercado, essas transições, as pessoas que perderam o emprego na pandemia, que estão tendo que voltar, as pessoas que estão ressignificando os seus trabalhos, as pessoas que antes... por exemplo, sou professor e eu amo ser professor, teve uma época no meio da pandemia, eu não sabia mais se eu queria ser professor. Porque eu estava dando aula remota, estava dando aula distante dos meus alunos, a tecnologia, que apesar de eu gostar muito, estava sendo muito difícil, enfim. Ah, e aí eu falava, meu, não quero mais ser professor. Na verdade, não é que eu não queria mais ser professor, eu não queria aquela condição de trabalho. Então as pessoas elas vão ressignificar muito. E eu acho que é o ano da orientação porque as pessoas estão retomando a vida agora, em 2022 para frente. Então, esse evento, mesmo que você já é minha aluna, participa do evento, que vai ser muito legal. Com certeza, estarei lá. Ó, falaram aqui super live, muito bem. Obrigada. O que mais que a gente pode contribuir ou a gente já parte para o encerramento? Eu acho que assim, tudo que eu tinha pensado de te perguntar, que eu tinha de dúvida, acho que algumas coisas eu perguntei diretamente, outras foram surgindo assim, bem na nossa conversa. Eu acho que o que eu tinha pensado é isso, não tô lembrando de mais nada agora, assim. Muito bem. Eu tenho duas questõezinhas para te fazer. Eu tenho feito para todo mundo. A primeira é a seguinte: o que você tem pensado sobre a orientação profissional? Né? É um mercado que vale a pena entrar? As pessoas têm mesmo que trabalhar com orientação profissional ou tem que ficar com o pé atrás e ir trabalhando outra coisa ao mesmo tempo? Enfim, o que você vê nesse mercado da orientação profissional?
eu vejo que é um mercado que talvez seja um pouco difícil de você entrar, mas que depois que você entra, eu acho que tem bastante mercado e que dá, assim, pode demorar um tempo, mas eu acho que depois dá para você se manter nele. E com essas Uhum. mudanças que a gente estava falando, né, eu acho que vai facilitar ainda mais. Então, eu acho que é uma possibilidade de atuação que não necessariamente precisa ser com outra coisa junto. Eu acho que se você investir bastante em divulgação, em tudo isso, com o tempo é possível, sim. Eu acho que é um mercado que está crescendo bastante. Sim, perfeito. Eu também acho. Eu acho assim, você não precisa abandonar a clínica ou o lugar que você trabalha para ser orientador ou orientadora. Mas a orientação, ela é uma forma de você ajudar muitas pessoas. Você ajudar as pessoas na vida pessoal, na vida profissional. É uma tendência para o futuro profissional da psicologia ou de áreas afins da psicologia. A Sol está falando aqui que as mudanças que irão ocorrer na educação irão favorecer a OPC e eu concordo plenamente com isso que ela disse para a gente. Vão favorecer, sim. Principalmente ali a primeira escolha. Muito bem. Sim, eu Fala fico aí. pensando nisso que você falou, né, de que às vezes também não fica tão claro o quanto que realmente a orientação profissional está tão atrelada com a nossa saúde mental, né? A transição de carreira, enfim, tudo, o desenvolvimento, porque muitas vezes a gente escolhe algumas profissões, se mantém em alguns empregos por pressão social, por várias outras situações e acaba sendo super adoecedor. Então a gente vai, leva isso para terapia, ou às vezes algumas pessoas nem levam, ficam sofrendo ali. E que às vezes, né, se a pessoa passar por esse processo, o tanto que isso pode ajudar. Então, acho que às vezes tem. Dentro da psicologia mesmo, às vezes eu vejo que tem algum certo preconceito de área com outras áreas, e assim, a orientação profissional eu vejo que está super atrelada com essa questão da Sim, saúde mental, porque está cada vez mais assim, gerando muito, o trabalho está sendo muita fonte de adoecimento, né? Então, perfeito. acho que Uhum. a gente tem um papel muito importante. Sim. O nosso trabalho é um trabalho de prevenção, né? O que a gente faz agora previne que a pessoa adoeça 10 anos depois, por conta de um trabalho que ela às vezes nem escolheu e foi deixando a vida levar, ou uma faculdade que ela fez por pressão, como você acabou de dizer. Então a gente está ajudando as pessoas a tomarem consciência da necessidade do trabalho e de que trabalhar é uma questão importante para a sociedade, mas importante para a gente também. Então a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que a pessoa ela adoece pelo trabalho e a gente pode prevenir esse adoecimento com uma boa escolha, exatamente isso que você disse, né? Muito bem, muito bom mesmo. E a segunda pergunta é o seguinte, aí é sobre o meu curso, né? Quando você entrou no curso, depois que você entrou, você sentiu mais segurança, mais estabilidade com a orientação profissional de carreira? Como é que você se sentiu depois que você estava lá dentro com as supervisões, com as aulas, com o contato que a gente tem? Nossa, eu senti muito mais segurança, assim, porque até então eu estava procurando muitas coisas e por mais que eu procurasse, lesse bastante, eu acho que faltava muito conversar com outras pessoas que atuam e ver que às vezes tem pessoas no mesmo barco, pessoas que também estão inseguras, ver como que é esse mercado, como que eu poderia estar fazendo e também aprofundando em algumas questões, porque muitas vezes a gente lê teorias, mas assim, a prática, ouvir as experiências é muito diferente. Então eu sentia que faltava isso. E aí quando eu entrei no curso, não só com as aulas, que tem aulas, né, bem teóricas, mas tem aulas que tem desde marketing, tudo, né, contempla tudo. Eu achei que me deixou mais segura e quando eu fui para supervisão, achei super legal também a troca do pessoal, gente, cada um de um lugar, cada um com uma área, assim, né, gente que é da psicologia, gente que não é, e assim, eu achei que ajudou a dar muito mais segurança. Eu acho que se não tivesse feito o curso, talvez eu não teria coragem de bancar, de falar, não, vou atuar com isso porque eu Uhum. li, é isso. Não, eu acho que ele ajudou a falar, não, agora eu tô amparada, agora eu sinto que vai dar bom, sabe? Perfeito, que legal. É isso mesmo. A minha proposta é essa. Tanto que a supervisão é para isso. É para que você ouça as experiências. A gente tem gente do Brasil, do país inteiro, e tem agora gente de fora do Brasil. Acho que você viu, né? Então isso me Sim. traz uma alegria muito grande de poder compartilhar esse momento com as pessoas
ali na supervisão, no momento ao vivo, nas aulas ao vivo, e também a partir daquela nossa conversa, sempre atualizar a cada 1 ano e meio, 2 anos eu vou atualizando o curso e colocando coisas novas ali para vocês. Então eu fico muito feliz de saber. Eu pergunto isso para quê? Para eu poder me organizar mentalmente e saber, olha, o que eu posso fazer de melhor? Vai que o curso que eu planejei, que é para dar segurança, conforto para você trabalhar, estabilidade para você, até mesmo financeira, com a ideia do marketing ali, se ele não está ajudando, eu tenho que rever, eu tenho que reescrever, eu tenho que regravar algumas coisas. E eu fiz essa pergunta para todo mundo para eu me sentir um pouco mais confortável também. E eu Muito acho bem, que uma coisa legal do curso é justamente o que a gente estava falando do online, né? Que a gente tem trocas com pessoas de todos os lugares, então a gente fica sabendo como que tá o nicho em cada lugar, né? E faz vários contatos, então eu acho que isso também é bem interessante. exatamente. E a gente entende também o que está acontecendo. Ah, se fulano foi numa escola, fulano não foi. É, E aí, o que é interessante é que a gente percebe também que o Brasil inteiro, do tamanho que é, de todos os estados, a gente tem aluno, eu tenho alunos de praticamente todos os estados, né? E aí, o que acontece? A gente percebe que a orientação profissional nas faculdades não é valorizada. Né? As faculdades não valorizam a orientação profissional. E é isso que a gente tem que fazer. Eu, como orientador, professor de orientação, você como orientador, a gente tem que estampar na cara das pessoas que a gente faz orientação, porque isso é importante. E as faculdades vão ter que se render e vão ter que colocar a aula de orientação profissional lá dentro. Sim. Muito bem. Falaram aqui eu quero, né, na hora que a gente estava falando do curso, acho que é a Sol. Logo depois do evento chamado Ano da Orientação Profissional de Carreira, que vai ocorrer do dia 31 de janeiro ao dia 6 de fevereiro, eu abro as inscrições para o meu curso, né, agora vai estar mudando o nome, eu não vou falar o nome aqui ao vivo não, falei na nossa última supervisão, mas vai mudar o nome, vai mudar um monte de outras coisas ali dentro, mas eu vou abrir inscrições para o meu curso no dia 7 de fevereiro. Então, se você quer participar da nossa próxima turma, vai ser dia 7 de fevereiro, anota aí na agenda. E aí, se você quiser saber um pouco mais sobre o curso, manda um direct ali para mim que a gente conversa, tá bom? Muito bem. Orientação profissional não é psicoterapia, nem coaching, então como posso deixar mais claro para um aluno leigo como é o trabalho de OPC? A Jaque está perguntando aqui. Então, como é que a gente pode deixar mais claro? Você tem que ir lá e explicar o que faz no começo, no meio e no final do processo. Lembra dos pilares da orientação profissional que a gente fala na aula, nas nossas aulas lá do curso, né? Então, a gente fala que tem o pilar de autoconhecimento e interesses profissionais, a gente fala do pilar de informações profissionais e do pilar de tomada de decisão. Na psicoterapia, né, no coaching, não tem esses pilares exatamente. A orientação profissional ela tem esses pilares. Outra coisa, tem uma cartilha da ABOP que chama Oriente-se, o que é orientação profissional, alguma coisa do tipo. E aí lá também tem a definição de orientação profissional, que é um serviço destinado a ajudar pessoas e tal, tal, tal. Tem lá toda a descrição. A gente pode deixar isso claro para as pessoas. E explicar o seguinte, a gente se utiliza de testes, técnicas e instrumentos que são específicos de uma área da psicologia e da orientação profissional. E que não é exercido só por psicólogos, mas é uma área da psicologia e da orientação profissional, tá bom? Então a gente tem que deixar isso claro para as pessoas. Muitas vezes as pessoas procuram a orientação porque elas não têm coragem de ir para a psicoterapia, né? E aí é uma porta de entrada, muitas vezes. Eu tenho que saber disso, como orientador e como professor. A gente tem que saber diferenciar quais são essas demandas. Isso é muito importante, tá, Jaque? Às vezes a pessoa quer a orientação, ela procura orientação e tudo mais, mas na verdade ela não quer orientação, ela quer psicoterapia. Então ela já sabe que ela quer psicoterapia, mas ela procura orientação porque é muito mais fácil você falar que está indo procurar uma ajuda sobre a sua carreira do que sobre a sua vida pessoal. Concorda, Letícia? Concordo demais. Eu acho que isso aparece muito, assim, até quando a gente está fazendo um processo de orientação, que às vezes vai chegando no ponto da tomada de decisão, e aí a pessoa, ah, não, mas aí agora ela quer voltar com outras profissões que ela nem tinha pensado, e aí
volta tudo, e aí você começa a ver que, na verdade, muitas questões são questões talvez para ela levar para psicoterapia, mas eu Certo. acho que ainda tem uma resistência, né, de falar, eu tô fazendo terapia, enfim. Então eu acho que fica, e eu acho que é um momento que trava bastante, inclusive, né, uma dificuldade assim pra gente. Sim, sim. Por exemplo, só para a gente finalizar com um exemplo aqui, né? É, eu estava acompanhando um caso, né, nesses últimos dias, um caso enroscado lá, várias sessões, e a pessoa não consegue escolher, não consegue escolher, não consegue escolher, não sai do lugar, ele idealiza uma profissão que não existe, e aí eu indiquei para a orientadora fazer perguntas além de orientação profissional, né? Perguntar coisas da vida, como ele se imagina no futuro, o que acontece atualmente que atrapalha ele de alcançar esse futuro. Descobriu que ele era dependente químico. Então, ele é usuário de drogas, mas ele passa do ponto de ser um usuário ali que consegue controlar. Isso é um caso que não dá para você orientar sem que a pessoa antes aceite um tratamento ou um cuidado ali especial para a questão da drogadição. Então a gente tem que entender que às vezes o caso ele enrosca, mas ele é um caso de, além de orientação profissional, ele é também de psicoterapia. A gente tem que entender os limites do nosso trabalho, né? É muito importante isso no nosso ramo. Não é, todo. Acho que tem uma travada, né? Deu. É que para mim nem não é todo mundo precisa de orientação profissional, não, nem todo mundo. E às vezes a pessoa até precisa, mas ela não está pronta naquele momento. Ela precisa de uma outra ajuda antes de mim. E eu tenho que ter essa clareza como profissional da orientação, né? Sim, exatamente. Muito bem. Minha gente, eu fiquei muito feliz com o nosso bate-papo de hoje. A Letícia é uma das pessoas que na supervisão ela se manifesta bastante, inclusive eu chamei ela para vir aqui. Ela é uma das mais jovens ali, né? Eu tenho uma outra mais jovem que estava terminando a faculdade também, só que é uma das mais jovens e uma das que assumiu a orientação profissional como uma das possibilidades de trabalho, uma das áreas de atuação, e já começou a dar os primeiros passos, e eu trouxe ela aqui porque essas lives têm esse intuito de mostrar como dar os primeiros passos, tanto nessa relação do que eu falo, quanto do que o que a pessoa traz, para que você possa ganhar mais segurança e alcançar estabilidade dentro da orientação profissional. E é isso aí. Se você gostou, amanhã tem mais, às 8h15 da noite. Fica aqui comigo, tá bom? Letícia, muito obrigado, um grande abraço. A gente se vê muito mais vezes por aqui, tá bom? Sim, obrigada. Obrigada a você pelo espaço, por responder minhas perguntas e obrigada ao pessoal que veio assistir também. E é isso. Qualquer Então, coisa, sigam lá no Instagram, agenda aberta. E é isso aí. não esqueçam de seguir ela, tá aqui. É só você clicar aqui em cima onde tem nosso nome. É só seguir ela. E aí vocês vão entender os processos que ela faz. E aí, se tiver qualquer dúvida sobre a orientação profissional, você que não está assistindo ao vivo, aqui eu vou deixar o nomezinho dela, é só você seguir, porque ela tem muita coisa para oferecer. E quando eu digo isso é porque eu ouço ela em supervisão e eu sei que ela tem muita coisa para oferecer, tá bom? Muito obrigado, minha gente. Um abraço para vocês, uma boa noite. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.